L18 Guia de um Físico Quântico para a Saúde e a Cura. Heitor, então, o que é que você, enquanto físico quântico, está a dizer-nos sobre a saúde e a cura que ninguém nos tenha dito? Qual é a mensagem única da física quântica para a medicina? Físico quântico, neste momento, existe um paradigma estabelecido na medicina, a chamada medicina convencional, que tem uma validade bastante limitada. Existem também muitas tradições e técnicas, algumas antigas, outras novas, sob o rótulo genérico de medicina alternativa ou complementar, que procuram preencher o vazio que a medicina convencional claramente apresenta. A medicina convencional baseia-se na metafísica materialista de que toda doença pode ser reduzida a algum tipo de mau funcionamento físico e, como tal, a sua cura também envolve apenas a correção do problema material. O outro paradigma, a medicina alternativa ou complementar, consiste num número dispar de técnicas, algumas novas, outras muito antigas. As técnicas antigas da medicina alternativa têm bases metafísicas que contradizem totalmente a fé materialista da medicina convencional. Mesmo as novas técnicas apresentam anomalias e paradoxos para o pensamento materialista. Mas a principal fraqueza da medicina alternativa é a falta de unidade metafísica, que a medicina convencional possui. O pensamento quântico no seio do primado da consciência é uma forma, talvez a única forma de desenvolver uma medicina integral que forneça uma base metafísica para toda a medicina alternativa e muito mais. Ele integra a medicina alternativa e a medicina convencional com uma demarcação clara dos seus respectivos papéis no paradigma integrado. Mas tenho a certeza de que você está a exagerar. Uma das primeiras tentativas de encontrar um guarda-chuva metafísico para a medicina alternativa baseia-se na metafísica holística de que o todo não pode ser reduzido às partes, na verdade, é maior do que as partes. Ao nível holístico, existem muitos fenômenos, energias subtis, vitais, mente, alma e espírito, todos com eficácia causal, que não podem ser reduzidos aos átomos, moléculas, células e órgãos do corpo. Uma doença é um mau funcionamento de todo o organismo e, como tal, é melhor tratada ao nível de todo o organismo. Como é que a sua ciência dentro da consciência é superior a este paradigma holístico da saúde? Definir a metafísica holística desta forma, o todo é maior do que as suas partes, tornou-se um problema, embora originalmente se pensasse que era esta a solução. Deixe-me explicar a segunda afirmação primeiro. Com o sucesso da biologia molecular, o paradigma materialista parecia tão formidável que a maioria dos cientistas se convenceu da correção básica da ideia de que não existe nada além de matéria. Tudo, incluindo as energias subtis, mente, alma e espírito, é matéria. Mas alguns cientistas também continuaram convencidos de que estes fenômenos, energias subtis, mente, alma e espírito, são importantes e têm eficácia causal. Daí a ideia de emergência como base do holismo. O todo é maior do que as partes porque existem novos fenômenos emergentes em todos os níveis de um todo, que têm eficácia causal e não podem ser reduzidos às partes. Fritjof Capra é provavelmente o proponente mais destacado deste modelo. Mas a questão é que, para o não-vivo, não é necessário invocar o holismo. Os átomos são agregados de partículas elementares. Podemos calcular tudo o que é experimentalmente conhecido a respeito dos átomos a partir das partículas elementares e das suas interações, não parece surgir nada mais. O mesmo se aplica às moléculas feitas de átomos. Podemos prever tudo a respeito das moléculas de átomos e das suas interações. É assim. Tudo que respeita aos sólidos pode ser calculado a partir dos átomos e moléculas subjacentes e das suas interações, e assim sucessivamente. É apenas quando chegamos aos vivos que algo de novo parece emergir no nível agregado. Se isto se deve ao holismo, o todo é maior do que as partes, então, temos uma dicotomia de filosofia, materialismo para os não-vivos e holismo para os vivos. Ora, a dicotomia torna-se um problema. Reducionismo e holismo são duas metafísicas irreconciliáveis. Em virtude desta irreconciliabilidade de metafísicas, teriam de existir dois paradigmas diferentes da medicina, um, reducionista ou convencional, o outro holístico ou alternativo.
Que tipo de medicina holística é esta? O senso comum exige que exista apenas uma medicina. L. Já não ouvimos Ken Pelletier, um dos pioneiros da medicina mente-corpo, dizer isso? No seu livro The Best Alternative Medicine, ele cita os médicos materialistas Marcia Angel e Jerome Cassirer nos seguintes termos: não pode haver dois tipos de medicina, convencional e alternativa. Existe apenas medicina que foi adequadamente testada e medicina que não foi, medicina que funciona e medicina que pode ou não funcionar. Uma vez rigorosamente testado, pouco importa se um tratamento foi considerado alternativo no início. Se for considerado razoavelmente seguro e eficaz, será aceite. Mas afirmações, especulações e depoimentos não substituem as evidências. Os tratamentos alternativos devem ser submetidos a testes científicos não menos rigorosos do que os exigidos para os tratamentos convencionais. Pelletier, 2000, p. 50. Com efeito, Pelletier segue esta exigência de uma abordagem baseada em evidências para a medicina e faz o seu melhor para demonstrar que grande parte da medicina alternativa e complementar está a passar neste teste. O que é que pensa desta abordagem? Mas este teste por ensaios clínicos tem consequências desastrosas para as técnicas de cura não convencionais, talvez para todas as técnicas de cura. Em primeiro lugar, o que é que constitui uma evidência? Na tradição alopática, é um ensaio clínico em dupla ocultação no qual doentes selecionados aleatoriamente recebem o mesmo tratamento, os outros servindo como grupo de controlo. Em seguida, a taxa de cura é avaliada. Este procedimento é justo quando falamos de técnicas alternativas de tratamento? Existem dificuldades. Muitas terapias alternativas são individualizadas, cada indivíduo deve ser tratado de forma diferente, embora todos possam ter o mesmo diagnóstico. Bem, suponhamos que este problema é resolvido. Muitas terapias alternativas são concebidas não para benefícios a curto prazo, que, se quando ocorrem, são um bônus, mas para benefícios a longo prazo. Incluir benefícios a longo prazo no protocolo de ensaios clínicos pode ser difícil. Além disso, de acordo com a tradição na qual essas terapias alternativas se baseiam, a cura consiste em curar o corpo físico, mas também envolve a cura do corpo energético não físico, corpo vital, corpo mental e assim por diante. Obviamente, os critérios de medição para estes corpos não físicos têm de ser diferentes. E este comentário aplica-se mesmo se pensarmos, juntamente com alguns holistas, que entidades como o corpo e a mente energética são entidades emergentes, mas algo irredutíveis, de um substrato material subjacente. Outra preocupação resultou das experiências da parapsicóloga Marilyn Sklitz, 1997, e do seu colaborador R. Vizema. Eles demonstraram que existe um definido efeito do experimentador em situações nas quais a consciência está envolvida. Por outras palavras, o resultado da medição depende da intencionalidade dos experimentadores. Ora, de acordo com os profissionais da medicina alternativa, a cura qualifica-se garantidamente como um fenômeno que envolve a consciência. Mas então, como devemos avaliar os testes? A razão mais importante para que uma abordagem baseada em evidências, no caso da medicina, deva ser considerada com alguma reserva é que esta abordagem torna a medicina uma ciência totalmente empírica. Isto não é compatível com a tendência geral da ciência. Desde Galileu, o sucesso da ciência advém de uma abordagem em duas vertentes. A ciência teórica e a ciência experimental são estas duas vertentes. Como Einstein disse a Heisenberg, aquilo que vemos depende das teorias que usamos para interpretar as nossas observações. Empirismo puro é algo que não existe. Mas suponhamos que pomos de parte as abordagens míopes do holismo emergente e da medicina baseada em evidências. Suponhamos antes que regressamos às intuições que estabeleceram as tradições das técnicas não convencionais, intuições que definem a eficácia destes tratamentos com a eficácia de entidades tais como as energias subtis, a mente, a alma e o espírito. Isto é o que tentei fazer neste livro. Muito bem.
Está a dizer que uma metafísica unificada para toda a medicina nos oferece uma forma viável de classificar todas as práticas de medicina prevalecentes, até as convencionais. De que forma é isto superior a outras classificações já tentadas? Por exemplo, um autor classifica todas as diferentes medicinas de acordo com a matriz quádrupla de consciência de Ken Wilber, 1993, individual externa, coletiva externa, individual interna, coletiva interna, Astin, 2002. Por exemplo, a alopatia enquadra-se na categoria coletiva externa, enquanto a Ayurveda se situa na categoria individual interna. O que pensa disto? Penso que essas tentativas de classificação são válidas. Aquela que referiu é complementar aquilo que é proposto neste livro. Em certa ocasião, eu estava a conversar com o médico Eliot Dasher, que na altura estava a ler o meu livro Quantum Creativity, Goswami, 1999. Nele, eu demonstrava que a criatividade se enquadra num esquema quádruplo de classificação, interno, externo e fundamental situacional. Eliot estava muito animado porque, enquanto lia o meu livro, ocorrerá-lhe de imediato que devíamos classificar diversos paradigmas da medicina segundo as classes de criatividade às quais pertencem. Eliot pensava que os modelos de medicina também podiam ser divididos em 4 classes: situacional externa, alopatia, situacional interna, Ayurveda, medicina chinesa, fundamental externa, cura espiritual, fundamental interna, meditação, yoga. Este tipo de exercício é sempre útil. Ele é capaz de responder à pergunta: quem cura? Sim, sou. As antigas tradições da medicina alternativa são criticadas e rejeitadas pelos materialistas em virtude do seu dualismo implícito. Mas o paralelismo psicofísico no seio de um primado da consciência, que é livre de escolher criativamente a alternativa de cura entre as possibilidades quânticas, resolve este problema. A questão da eficácia causal é definida claramente na minha abordagem. O material, o vital, o mental e o supramental apresentam possibilidades quânticas entre as quais a consciência pode escolher. A consciência escolhe entre essas possibilidades a realidade que é experienciada com os aspectos materiais, vitais, mentais e supramentais. Mas, se a consciência escolhe, por que é que não escolhemos sempre saúde? Por que é que sofremos de doenças ou enfermidades? A subtileza quintessencial da escolha. Na década de 1970, Fred Alan Wolfe criou o slogan da nova era: criamos a nossa própria realidade. Ele tinha boas intenções, mas foi muito mal compreendido. Seguindo esta máxima de Wolfe, as pessoas tentaram primeiro manifestar Cadillacs. Não tiveram grandes resultados, pelo que, então, tentaram manifestar lugares de estacionamento para os seus carros durante algum tempo e contentaram-se com isso. Mas, brincadeiras à parte, no nosso ego comum, somos ignorantes e condicionados a sofrer porque ignoramos o nosso poder de cura. A escolha faz-se sempre com base nas possibilidades que são oferecidas. Quando estamos no nosso ego, apenas as possibilidades condicionadas nos são oferecidas com grande probabilidade, pelo que a escolha criativa do bem-estar facilmente passa despercebida. Então, uma vez doentes, torna-se necessário um salto quântico se quisermos curar-nos usando apenas a autocura. É verdade. E não podemos esquecer que nem todos estão preparados para dar saltos quânticos. Para esses casos, os sistemas medicinais, por mais limitados que sejam, são a melhor prescrição. Além disso, a criatividade é mais difícil se a doença se situar no nível vital e não no mental, e é um milagre se a doença se situar apenas no nível físico. Também fez referência à pureza das intenções. Qual a melhor abordagem neste caso? Sim, a pureza da intenção é fundamental para os saltos quânticos. Todavia, é esquiva porque as nossas intenções são muito conflituosas, muito confusas. No entanto, a boa notícia é que podemos recorrer a uma prática para desenvolver. Consiste em 4 fases. 1. Começamos a criar a intenção de cura a partir do nosso ego, que é onde estamos. Ou seja,
desenvolvemos a intenção de cura para nós mesmos, de cura da nossa doença específica. 2. Na segunda fase, deixamos que a nossa intenção egoica de nos curarmos a nós mesmos se generalize a uma intenção de curar todos. Afinal, se todos forem curados, nós também estaremos incluídos. 3. Na terceira fase, deixamos que a nossa intenção se assemelhe mais a uma prece. Deixamos a cura acontecer se estiver de acordo com o movimento do todo, o eu quântico universal. 4. Na quarta fase, a oração tem de passar a silêncio, tornar-se uma meditação. L. Na nossa cultura ocidental, as pessoas não estão de todo familiarizadas com o corpo vital. Como propõe que nos familiarizemos com o nosso próprio corpo vital? F. Que é uma boa pergunta. Nesta era materialista, não prestamos muita atenção às sensações no corpo, como os formigueiros e arrepios, mas estes são bons exemplos de movimentos do corpo vital, de energia vital. No capítulo 11, sugeri um método simples para energizar a energia vital nas palmas das nossas mãos. Basta esfregar as palmas das mãos uma na outra, em seguida, separá-las ligeiramente enquanto as mantemos na postura indiana do Namaste. Os formigueiros que sentimos neste exercício simples são movimentos de energia vital. Se passarmos as palmas das mãos assim energizadas sobre a cara, por exemplo, sentir-nos-emos revitalizados. O leitor talvez já tenha ouvido falar do toque terapêutico, lançado nos Estados Unidos por Dolores Krieger e Dora Kunz. Quando passamos as palmas das mãos energizadas sobre um órgão doente, o órgão recebe uma dose da nossa vitalidade, que tem poder curativo. É assim que funciona o toque terapêutico. Penso que aprender a usar o toque terapêutico é uma excelente maneira de nos iniciarmos nos mistérios do corpo vital. L. A sério? É assim tão simples? F. Que, bem, há mais uma coisa. Você precisa de ter uma mente aberta. Na década de 1980, quando estas coisas mal tinham começado a infiltrar-se na psique ocidental, lembro-me de ter recebido um telefonema do Departamento de Psicologia da Universidade do Oregon, para os ajudar a avaliar um sujeito que pretendia fazer-lhes demonstrações de energia vital. Encontrei um homem que parecia simpático, embora um pouco frustrado. Esfregava repetidamente as palmas das mãos e pedia aos presentes, na sua maioria psicólogos comportamentais céticos, que colocassem as mãos no espaço entre as palmas dele sem lhes tocar. Em seguida, perguntava-lhes, está a sentir alguma coisa, ao que, um a um, todos os psicólogos responderam que não. Finalmente, chegou a minha vez. Coloquei a minha mão no espaço entre as palmas dele e senti imediatamente um intenso formigueiro. Todavia, quando disse isto aos meus colegas psicólogos, eles continuaram a não acreditar. Pensaram que eu estava a ser ingênuo. L. Existe também uma grande diferença homem e mulher na forma como reagimos aos sentimentos, não existe? F. Que, sim. Os homens são mais mentais, especialmente aqueles a quem chamamos intelectuais. Para eles, a energia vital tende a estar ativa no chakra da coroa, deslocando-se principalmente para fora. Como tal, eles sofrem de apatia, ou até de depressão. Para eles, torna-se necessária a paixão ou, como lhe chama Richard Moss, uma fisicalidade suculenta. Eles têm de descer a energia vital da cabeça para os chakras inferiores do corpo, em especial para o coração. Os homens sabem isto de uma forma inata. Esta é a razão da popularidade do sexo e da violência na TV. Infelizmente, isto pouco contribui para levar a energia ao coração. É como uma história da década de 1960 que ouvi contar. Um ocidental abre um ashram nos Himalaias, na Índia, e começa a ficar famoso em virtude das respostas maravilhosas que dá às perguntas dos seus visitantes, respostas que parecem mudar-lhes a vida. Uma nova-iorquina ouve falar dele. As amigas incentivam-na. Por que é que não vais vê-lo? Havias de conquistar muita felicidade. Ainda não está na altura, limitasse a mulher a dizer. Os meses passam. Amigos que regressam de uma visita ao guru recordam a mulher, ele tornou-se muito popular e está muito ocupado. Agora, só podes vê-lo durante apenas 15 minutos e fazer só 3 perguntas.
É melhor ires agora e obter o benefício da sua sabedoria. Ainda não está na altura, diz a mulher mais uma vez. Passam-se meses. O último amigo a regressar depois de receber a bênção do grande guru diz: não restam dúvidas, a saúde dele está a piorar por causa do excesso de trabalho. Agora, ele só permite 10 minutos e uma pergunta. Não estará na altura de o ires vir? A mulher suspira e responde: talvez sim. Então, ela faz as malas, parte para a Índia e lá consegue dar com o ashram. Ao chegar ao portão, o guarda alerta-a para a regra mais recente: a saúde do nosso mestre não é muita. Só lhe pode dizer 4 palavras. Não mais. Promete. Prometo. Não preciso de lhe dizer mais do que 4 palavras, responde a mulher. Finalmente, ela é levada ao mestre, que está sentado num coxim. Para a surpresa do seu acompanhante, a mulher não se curva, mas mantém a promessa de dizer apenas 4 palavras. Com um perfeito sotaque nova-iorquino, ela diz ao mestre, que também é seu marido, que Irving, vem para casa. Como esta história o demonstra, todos os homens precisam de ouvir, e quem melhor do que uma mulher para lhes dizer, que todas as suas travessuras masculinas no mundo exterior são vãs se não estiverem fundamentadas nas suas casas e corpos físicos. O leitor recorda-se da personagem do Homem de Lata em O Feiticeiro de Oz? Entre todas as coisas possíveis, o Homem de Lata deseja um coração, e quem é que lhe o pode dar? No final das contas, Dorothy. Ellie, excelente história, e engraçada também. Portanto, as mulheres têm de estar enraizadas nos seus corpos. E estão. Mas também para as mulheres existe um problema. As mulheres são seres vitais, essencialmente. De um modo geral, os movimentos da energia vital concentram-se nos chakras inferiores. A sua energia sai continuamente do chakra do coração, onde o esgotamento é experienciado como ciúme ou inveja. A brincar, Sri Aurobindo costumava chamar a esta tendência a tendência vampírica, porque, se a temos, estamos sempre a tentar sugar a energia vital dos outros para curar a negatividade do coração. Tornamo-nos carentes. Como tal, para as mulheres, o desafio consiste em transformar esta energia negativa em positiva. Goswami, 2003. L. Então, não sugere que os intelectuais que sofrem de depressão devem tomar Prozac? Claro que não. O Prozac apenas deprime a depressão. Além disso, entorpece a forma como experienciamos tudo. Aprender mais sobre a energia vital e como movê-la de um chakra para outro é muito mais gratificante a longo prazo. L. referiu o Feiticeiro de Oz e fez um paralelo entre a personagem do Homem de Lata e o dosha cérebro mental do intelectualismo. Existem 2 outras personagens no filme, o Espantalho e o Leão Cobarde. O que é que representam? O espantalho procura o seu cérebro, ele representa o dosha cérebro mental da lentidão mental. Então, obviamente, por defeito, o leão cobarde tem de representar o dosha da hiperatividade. Suponho que seja bastante claro. O leão é uma personalidade hiperativa do tipo A, sem dúvida. Mas existe aqui uma subtileza interessante. O leão está à procura de quê? De coragem. De coragem para quê? Para criar. Os hiperativos precisam de equilibrar a sua tendência para usar demasiado rajas, demasiada criatividade situacional construtora de impérios, com o guna da sattva, criatividade fundamental, na sua vida. Isto também lhes equilibrará a tamas, lentidão, porque sem lentidão não podemos ser criativos. Ver também Barash, 1993. L. No mesmo tema, como é que criamos a sensação de abundância e de vitalidade? Para isso, temos de sentir a energia vital no coração e, em geral, em todos os chakras, inferiores e superiores. Como tal, desmentalizamos primeiro as nossas emoções. A preocupação é uma forma de a mente manter o controle da energia vital. Assim sendo, praticamos a substituição da preocupação por paz e amor. Por exemplo,
Quando surge a preocupação com dinheiro, insegurança, pensamos no nosso relacionamento amoroso principal, segurança. Em segundo lugar, envolvemo-nos em relações hierárquicas interligadas, com causação circular em lugar de causação de sentido único. Esta é uma forma infalível de nos desligarmos dos padrões habituais dos movimentos tanto mentais como vitais. Em terceiro, a energia vital é abundante na natureza. Existe uma prática de Tai Chi que podemos usar em plena beleza natural, a céu aberto. Abrimos os braços com as palmas das mãos voltadas para cima. Então, dizemos em voz alta, bondade e benevolência na base, franqueza e amizade no coração. Muito em breve, damos conta de que as nossas palmas estão a formigar com uma abundante energia vital. L. Fale-nos mais sobre a desmentalização. F. Que a mente tenta naturalmente dominar o domínio vital da nossa experiência ao atribuir significado a sentimentos de significado neutro, uma tendência a qual dou o nome de mentalização. O truque consiste em alterar este padrão de hábito, de modo que a mente possa voltar-se para o supramental, onde ela é a serva. Como tal, observamos as formas como mentalizamos os nossos sentimentos, o nosso padrão específico com que atribuímos significado aos nossos sentimentos. Uma vez identificado nosso padrão, com total honestidade, tornamo-nos abertos à mudança. Recordemos também que a melhor forma de alterar um padrão passa sempre por dar um salto quântico criativo. L. Um salto quântico criativo da mente implica sempre uma alteração no contexto no qual processamos o significado, certo? F. Que, certo. Os nossos contextos tornam-se tão fixos porque a razão trabalha no seio de um conjunto fixo de crenças, um sistema de crenças. Se uma destas crenças tiver de mudar, todo o sistema poderá ter de ser posto em causa. O ego-mente condicionado detesta e receia isto. O erro que cometemos é pensar que podemos mudar a nossa percepção do significado apenas se lermos alguma coisa, ou seguirmos um professor, ou até se praticarmos, mas tudo isto é apenas preparação. O leitor alguma vez assistiu aos ensinamentos de um mestre zen? Ele pode pegar num leque e perguntar-lhe, o que é isto? Se o leitor responder que é um leque, ele por sua vez dirá que lhe vai bater, sugerindo assim, se o leitor for suficientemente subtil para o entender, que um leque também pode ser usado para bater em alguém. Mas aqui está a questão. Se o leitor se armar em esperto e responder, é algo com que se pode bater, o mestre zen não ficará satisfeito. Na melhor das hipóteses, poderá dizer algo como 30%. Então, o que é que se passa? Num famoso livro zen, o autor descreve o estado para o qual saltou depois de 5 dias no zendo. Correu direito ao professor, tirou-lhe o leque e bateu-lhe com ele. Em seguida, arranhou o corpo com ele e usou-o como uma balança. Todas estas travessuras de alegre espontaneidade não deixaram dúvida no seu professor de que o aluno estava a agir com base no seu eu quântico supramental, um estado em que as nossas ações vêm da certeza, não da esperteza. Não podemos escolher a saúde apenas desejando algo que seria esperteza. Quando escolhermos a saúde tendo como base a certeza, após um salto quântico, só então poderemos dominar a energia de modo a introduzir mudanças no estilo de vida. E mesmo assim, talvez não, é bastante complicado. L. O que é o karma do corpo vital? F. Que trazemos para esta vida certas propensões das nossas experiências de vidas passadas, aquelas que pensamos serem as mais adequadas para cumprir a nossa agenda de aprendizagem. Este é o karma vital que nos dá os nossos doshas. Se trouxermos a propensão para usar demasiada energia criativa, tejas, na criação das representações físicas do vital, desenvolvemos o dosha pitta e assim sucessivamente. L. Mas não tentamos queimar karma vital, propensões vitais herdadas. F. Que, por que não? Depois de a sua missão estar concluída. L. Então, por que não equilibrar perfeitamente também os doshas? F. Que, não faz muito sentido. A função do corpo físico é criar representações, para as quais tudo aquilo de que precisamos é um corpo em homeostase. Assim sendo, tudo o que precisamos é manter os doshas perto da sua homeostase natural ou prakriti em cada indivíduo.
L. Então, como é que fazemos isso? F. Eis uma receita simples. Faça uma dieta vegetariana com muita fruta e vegetais, beba muita água, faça tudo devagar e tenha muito tempo de descontração, incluindo sono. Goswami, 2003. Há muita sabedoria nisto. Eu acrescentaria uma coisa: iniciativas criativas na sua vida, exterior e interior. L. Então, e aqueles exercícios que sugeriu anteriormente, exercício físicos para o corpo físico, posturas de Hatha Yoga, práticas de respiração, Tai Chi para o corpo vital, meditação de concentração e consciência para o corpo mental, experiências de fluxo para o corpo supramental e sono criativo para o corpo de êxtase? F. Trata-se de exercícios para manter os nossos 5 corpos num estado de saúde ótima e dinâmica. Em última análise, a nossa melhor estratégia para uma vida saudável é manter o nosso corpo em ótima saúde. É por isso que digo sempre que, neste momento, renovar a educação é a nossa tarefa mais importante. Sem que dessemos por isso, a educação embarcou no materialismo e no cientismo com um fervor religioso, e isto em nome do secularismo. Que ironia! Como resultado, temos crianças de 6 anos às quais é ensinado que tudo é constituído por átomos e que, assim, desenvolvem um preconceito tão difícil de ultrapassar mais tarde. Se somos apenas a dança dos átomos, que escolha temos se não tornarmos-nos confusos e cínicos, como aqueles existencialistas que Woody Allen retrata tão lindamente? A minha esperança é que a atual mudança de paradigma seja concluída em breve, para que então possamos permitir que o nosso sistema educacional seja suficientemente liberal para ensinar alternativas. Dar às crianças a opção do yoga, da meditação, da criatividade e da inteligência emocional e supramental. L. Referiu que a investigação atual ajudou a decifrar o papel dos corpos díspares de consciência. O supramental define as leis e os arquétipos do movimento de todos os corpos, a mente atribuiu sentido ao vital e ao físico. O vital contém os campos morfogenéticos que moldam as formas vivas, e o físico, através da sua divisão micro-macro, atua como hardware que cria representações de software do vital e do mental. Qual é a resposta do mundo científico a isto? F. Boa, tanto quanto posso dizer. Mas uma dificuldade que temos no que respeita a esta mudança de paradigma em particular é que ela requer uma abordagem multidisciplinar. Atualmente, a maioria dos cientistas é muito especializada. A medicina é tão especializada que o facto de alguém poder especializar-se no tratamento do dedo grande do pé direito se tornou uma piada. L. Diz que a doença pode acontecer em virtude do mau funcionamento e desarmonia em cada um dos 5 níveis da nossa existência, em cada um dos 5 corpos de consciência. Diz igualmente que a desarmonia e a doença podem espalhar-se de um nível para outro. De igual modo, a cura num nível pode espalhar-se para outros níveis. Assim sendo, em cada nível, em cada um dos nossos corpos, existe a possibilidade de desenvolver sistemas de tratamento designados como medicina do corpo material, medicina do corpo vital e medicina do corpo mental. Mas, então, a medicina do corpo vital e a medicina do corpo mental não são alternativas nem complementares, em vez disso, definem diferentes territórios de aplicabilidade, consoante a origem e a extensão da disseminação da doença. Não é assim? F. Você é muito observador. Por exemplo, se a origem da doença é um bacilo da cólera e o detectamos imediatamente, apenas será necessário o tratamento ao nível físico. Da mesma forma, se a doença se deve ao excesso de utilização de energia vital no local de um órgão, como no caso de uma úlcera gástrica, então, apenas é necessária a medicina do corpo vital. Se, no entanto, a úlcera for grave e exigir resolução imediata, alguma medicina do corpo físico é bem-vinda como ajuda complementar para um alívio imediato. Se a doença é causada pela mente, doença mente-corpo, então, o tratamento principal deve ser ao nível mental. A medicina vital seria um tratamento secundário complementar, e a intervenção física seria necessária apenas para fazer frente a alguma urgência da situação. L. Pode dar-nos alguns exemplos de quando e como aplicar a medicina integral? F.
Frequentemente, a intervenção aos níveis vital e mental possui uma vantagem tática. Suponhamos que um órgão não esteja a funcionar adequadamente, independentemente da origem do seu mau funcionamento, causando a sensação de dor intensa. Podemos tratar a dor com narcóticos. Mas um tratamento muito mais seguro será por meio da acupuntura. De referir que o efeito físico é o mesmo, emissão de endorfinas. Outro exemplo é o estresse mental, que tem o potencial de criar doenças ao nível físico. Podemos tratar o estresse ao nível físico tomando medicamentos que nos acalmam, mas geralmente com consequências desastrosas. A alternativa mental, superior neste caso, consiste em lidar com o estresse através da meditação e afins, intervenções que não têm efeitos secundários e que também lidam com o problema na origem. É certo que existem situações complicadas, como o cancro. Aqui, ainda não sabemos como determinar a origem da doença. A doença deve-se a um defeito genético? Podemos responder a esta pergunta até certo ponto através do estudo da história familiar do doente. A doença deve-se a desequilíbrios de energia vital? Podemos recorrer ao diagnóstico intuitivo para abordar esta questão até certo ponto. Ou a doença é produto de estresse mental e supressão de emoções? Também podemos abordar esta situação até certo ponto, examinando o estilo de vida. Mas o bom senso já pode ditar um tratamento integral. Existe urgência no caso do cancro, ele espalha-se por todo o corpo. Para evitar a propagação, temos de intervir fisicamente de imediato através de cirurgia ou radiação. Depois, em lugar da quimioterapia, que tem os efeitos secundários mais adversos, podemos aplicar as técnicas da medicina do corpo vital e da medicina mente-corpo, ambas inseridas num programa de criatividade, ver capítulos 16 e 17. De igual modo, com a doença cardíaca, a medicina integral determina que uma intervenção física pode ser necessária a curto prazo, mas o tratamento a longo prazo deve envolver os níveis vital e mental. De um modo geral, estaremos em terreno seguro se tivermos presente o limite de correspondência, emergência, para o qual a intervenção ao nível físico é uma necessidade. Para tratamentos a longo prazo, os níveis vital e mental são os ingredientes essenciais de um tratamento bem-sucedido. A intervenção ao nível físico é opcional, dependendo da compatibilidade. L. O feito mais importante da sua abordagem neste livro consiste em apresentar explicações teóricas e científicas para o porquê e o como funcionam as técnicas bem-sucedidas da medicina alternativa. Ayurveda, medicina chinesa, acupuntura, chakras, cura mente-corpo, cura espiritual e até a homeopatia, todos eles recebem explicações satisfatórias. Mas não referiu a naturopatia. Por quê? Que a naturopatia, se bem entendi, usa todos os sistemas que me referiu, todos os sistemas de cura disponíveis na natureza. Como tal, penso que os naturopatas ficariam muito felizes com a medicina integral aqui desenvolvida, uma vez que integramos todos os diversos sistemas que eles usam sob um guarda-chuva paradigmático. L. Considera que a sua medicina integral é a última palavra? Que, de forma alguma, mas é um bom começo. Estamos a começar com a metafísica correta. Não restem dúvidas de que a teoria apresentada não é mais do que um esqueleto, sendo que muita carne lhe terá de ser acrescentada com investigações futuras. L. Também me agrada outra importante conquista do paradigma integrativo, permite-nos considerar a saúde positiva, para a qual o ingrediente é o nível da cura supramental. Este também é o ponto de entrada para a inteligência supramental, não é? Que, sim. Até a doença pode ser usada como um ponto de entrada para o supramental, aqueles saltos quânticos da cura quântica. Mas é melhor abordar o supramental pelo lado da saúde, e também é mais fácil. L. Como avaliaria a saúde e a cura dos primeiros tempos em comparação com a atualidade? Que, anteriormente, a doença devia-se a uma falha na capacidade de criar representações do físico, genético, às mudanças ambientais das estações e aos ataques de vírus e bactérias. Não tínhamos como corrigir a primeira, nem sequer a compreensão necessária. Mas a medicina do corpo vital,
como no caso do Ayurveda, da medicina chinesa e da naturopatia, proporcionou-nos uma boa forma de tratar os efeitos sazonais da desarmonia e da maioria das infecções virais, mas não uma forma tão boa de tratar as infecções bacterianas letais que exigem uma intervenção de ação rápida. O sucesso da medicina alopática moderna resultou dos aspectos de saúde pública da boa higiene, do tratamento das infecções bacterianas, prevenção através da vacinação e de antibióticos, e das maravilhas da cirurgia, incluindo o transplante de órgãos. O fracasso da medicina alopática como nossa salvadora surgiu quando nosso estilo de vida se tornou demasiado separado da natureza, tão separado que a nutrição apropriada do corpo vital começou a sofrer. Então, o estresse da vida moderna aumentou de tal maneira que muitas ou a maioria das doenças físicas começaram a ter a sua causa noutro lugar, no corpo vital e mental. Então, a medicina integral está a fazer a sua aparição na altura certa, não lhe parece? Sem dúvida. Agora, com o desenvolvimento oportuno da medicina integral, podemos pôr de parte a inadequação da medicina moderna ao incluir as medicinas vital e mental com a física como e quando apropriado. Podemos até prescrever a medicina supramental, a cura quântica, para aqueles que estiverem preparados para tal. O mesmo se aplica ao aspecto preventivo da medicina. Até há pouco tempo, o único aspecto preventivo da medicina alopática era a higiene da saúde pública e a vacinação. Mas as mudanças no estilo de vida do final do século XX exigiram uma teoria social da medicina, com o resultado de uma maior consciência dos efeitos nocivos do tabagismo e do alcoolismo, bem como dos efeitos benéficos de uma boa nutrição, exercício e assim sucessivamente. A medicina integral sugere possibilidades adicionais de prevenção ao incluir a prevenção não apenas ao nível físico, mas também aos níveis vital, mental e até supramental e de êxtase da nossa consciência. Qual é a descoberta mais influente da medicina integral? Trazer o impulso da inteligência supramental para a saúde e a cura é de extrema importância e até de alguma urgência. Tenhamos presente que, mesmo agora, não dispomos de nenhuma invenção infalível ao nível material que corrija defeitos genéticos. A inadequação do próprio aparelho criador de representações está a causar a doença. A investigação do paradigma materialista decifrou e codificou totalmente a nossa informação genética, mas a aplicação desta informação para corrigir defeitos genéticos continua a ser apenas promissora. A terapia genética não está a dar resultado. A aplicação da inteligência supramental a este problema poderá ser uma abordagem mais viável. A maior aplicação da medicina integral transcende a cura da doença. Agora, existe a possibilidade definitiva de compreender a espiritualidade humana como uma cura e de aplicar o que podemos aprender com a cura quântica à cura do nosso eu espiritual. A consequência social disto teria um imenso alcance.